Começa mais um Jornal Resisto, o jornal que está aqui para falar sobre assuntos que já foram proibidos, mas agora, graças à democracia, não são mais. No programa de hoje, vamos falar sobre repressão. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está vendo isso. Hoje, já de cara, passo a bola para Sócrates. Vai lá, Sócrates, se consagra. Bom, o show tem que continuar. Vamos lá, meteorologista, toca daí. Repressão é um tempo feio, horroroso. Tempestade? Repressão significa castigo, punição, que busca proibir, controlar ou penalizar. O Memorial da Resistência de São Paulo trata sobre histórias da repressão da República Brasileira, ou seja, o período que vai de 1889 até hoje. Isso não significa que a repressão começou a existir somente nesta data. Porém, este é o nosso recorte de tempo. Um dos órgãos do governo responsável pelo controle da sociedade e a repressão daquilo que era considerado subversivo foi o DOPS, ou DEOPS. Ele foi fundado em 1924 e veio para o prédio que hoje abriga o Memorial da Resistência de São Paulo em 1940, funcionando aqui até 1983. O Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, foi criado em 1924, com o objetivo de prevenir e combater crimes de ordem política e social que colocassem em risco a segurança do Estado. Foi um órgão fundamental às duas ditaduras que vigoraram no Brasil, o Estado Novo e o regime militar. Inicialmente, procurava investigar e punir os crimes de ordem pública e social relacionados à vadiagem. E naquela época, era considerado a vadiagem a prática da capoeira ou a manifestações religiosas afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. Inacreditável! Espia, com o desenvolvimento de uma oposição ao governo, o DOPS foi se tornando cada vez mais um órgão do governo responsável por investigar e punir aqueles que se organizavam contra a ordem política vigente. Sócrates, bota um filminho na fita pra gente. Roda VT. Sócrates trabalha numa fábrica e ganha R$1.500 por mês. Mas por conta da perda dos lucros, o dono da fábrica fez um apelo ao presidente, pedindo permissão na lei para diminuir os salários dos funcionários pela metade. O presidente aceita. As contas de Sócrates continuam as mesmas, mas agora recebe a metade do salário. Tudo bem para Sócrates. Os trabalhadores se organizam para cobrar o dono da fábrica o salário inteiro. Mas se organizar contra as decisões do governo é um crime. Investigado pelo DOPS. E quem se organizava contra a ordem política era preso. A repressão, muitas vezes, beneficia quem tem mais e proíbe as pessoas de lutar pelos seus direitos. Deu para entender como funciona a repressão? Vamos mostrar agora um trecho da exposição de longa duração do memorial. Temos, no espaço chamado de Cela 2, uma homenagem a alguns daqueles que morreram lutando pela democracia no Brasil e que tiveram uma passagem pelo DOPS. Este homem, por exemplo, é Olavo Hansen. Ele foi preso e torturado no DOPS até a morte. Seu corpo foi abandonado próximo ao Museu Paulista, o Museu do Ipiranga. Seu nome está escrito nas paredes da Cela 3. Este espaço era uma antiga cela do DOPS e foi reconstituído com o auxílio dos ex-presos políticos, para mostrar um pouco
de como era a realidade das celas quando aqui funcionava o DOPS. Na exposição, também há um espaço para os testemunhos dos ex-presos políticos, tratando sobre a repressão vivenciada no antigo espaço carcerário. Quando chegou, a Vera Nicoletti era muito jovem. Ela tinha acho que 19, 20 anos. Todo dia eles chamavam ela para interrogatório, todo dia batiam nela. Mais ou menos no terceiro, quarto dia, ela veio desmaiada e jogaram ela assim, e ela caiu inteiramente mole. E fui levantar a cabeça dela assim, minha mão saiu cheia de sangue. Eu comecei a gritar no corredor, a Vera morreu, mataram a Vera. Todo mundo começou a gritar, todo mundo, foi uma gritaria tão grande. E aí vieram os militares, pegaram ela e levaram embora. E eu fiquei com essa impressão que ela tinha morrido, tiraram o marido dela também, e nunca mais se ouviu falar neles. Anos depois, num desses e-mails, que tem o nome de muita gente, tinha o meu lá no meio de alguém, e o dela também. E ela me escreveu dizendo, olha, vi seu nome, eu acho que eu te conheci numa situação muito complicada. Você é a Rose que ficou presa comigo no DOPS, nunca mais esqueci seu nome. Olha, eu quase morri, porque eu também nunca mais esqueci o nome dela, nunca mais esqueci dela. E eu tinha a impressão que ela tinha morrido. E 33 anos depois eu descubro que aquela mocinha, cheia de sangue, estava viva. Foi uma das coisas mais importantes da minha vida emocional, da minha vida mesmo. Uma das coisas mais importantes da minha vida foi descobrir a Vera viva. Depois desse testemunho, vamos passar a bola para a meteorologista. É com você. Após a Segunda Guerra Mundial, um furacão de horror tomou conta desta área, assustando todo mundo que morava aqui. Então, após esse momento de trevas, tivemos um pouco de luz com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 1948, ação fundamental para que nada do que foi vivido se repetisse. O Brasil foi um dos países signatários e comprometeu a seguir as diretrizes da declaração. Mas, infelizmente, a prática foi e ainda é bastante diferente. O quê? Desde 1948, o país está comprometido com o artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Como vimos no testemunho da ex-presa Rose Nogueira, no caso de Olavo Hansen, ou centenas de outros exemplos da época da ditadura e da atualidade, esse artigo foi e ainda é constantemente violado. Vamos pensar no artigo 9º. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Em 1976, foi expedida uma portaria da 4ª DP da Rua Marquês de Paranaguá, na região da Consolação, autorizando a polícia a dar a ordem de condução coercitiva a pessoas transexuais para averiguação apenas pelo fato de serem trans, sem terem cometido crime algum. Ou seja, houve um tempo no Brasil em que ser trans não era um crime, mas era tratado como tal. Hoje em dia, muita coisa mudou, mas a luta continua. A última palavra de Prometeu, o criador dos seres humanos da mitologia grega, foi resisto. Às vezes, no fim de uma batalha, nem se sabe quem venceu, ou o vencedor parece derrotado. Martin Luther King e Marielle Franco morreram, assassinados. Mas suas causas continuam, e seus nomes viraram bandeira. A verdade é viva. A verdade vence. Onde houver um raio de esperança, haverá uma hipótese de luta. Bom, meus caros espectadores, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Em breve voltaremos para mais uma edição. Bom dia, boa tarde ou boa noite.
Quais os tipos de repressão podemos identificar no Brasil antes do período republicano, ou seja, antes de 1889? Os presidentes que não foram eleitos democraticamente podem ser considerados presidentes? Por que conversar sobre repressão é considerado um tabu até hoje?